Hora de Raízes. Tudo é em português. Tanto me faz cozinho como me serve de cama. Quando me vem passar a caminho do trabalho, até dizem, é caminheiro. Sobrevoa os buracos tal e qual um avião. Chega a fazer 500 metros sem sequer tocar no chão. Anda também na autoestrada como no pior atalho. Dá-se caminheiro. E às vezes diz que não pega até lhe dar um empurrão. Mas o que ela quer é mimos à carinha do cabrão. Depois para me impressionar, sabem lá o que é capaz. Até já chegou a dar 180 de marcha atrás. É uma alegria ter uma carinha assim. Nem passo nem dia se não fizer algo comigo. Só uma vez que me receio ainda me custa lembrar. Subiu a serra da estrela em minuto e meio e eu sempre a trabalhar. Estamos aqui com a Gertrudes, a Cristina, não é? Ela também é muito conhecida aqui na nossa comunidade portuguesa, aqui em Lyon, porque ela é professora da língua portuguesa no Instituto de Camões. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Cristina, estavas-me a dar uma informação, dentro de muitas informações, mas uma que eu fiquei muito interessada, porque tenho um filho também pequenino. Em Feizan há aulas de português aos sábados de manhã. Exatamente, há aulas de português ao sábado de manhã, quer para os níveis mais pequenos, quer para depois os outros níveis, isto é, os que começam no CE1, CE2 e depois tem o CM1, CM2, tem 2 níveis. E como é que eu, por exemplo, faço para inscrever o meu filho? Então é fácil, o melhor é contactar mesmo o Instituto de Camões em Paris, porque aqui em Lyon não somos Instituto de Camões, somos o Centro de Língua Portuguesa, que pertence ao Instituto de Camões, e o Instituto de Camões é que tem uma coordenadora do ensino e que depois pode contactar, então vêem tudo na página do Instituto de Camões, página da internet, e então tentam contactar e perguntar a quem se devem dirigir exatamente. Se não, dirigem-se à escola de manhã, antes do início da aula, e tentam encontrar o professor e falar diretamente com ele. Sim, porque estavas a dizer-me que podemos, no início do ano letivo, pedir português na escola. Sim, podem também, normalmente, na escola, estamos aqui a falar elementar, então do CP, CE1, CE2, CM1, CM2, normalmente circula um papel em que a responsável da escola faz passar aos pais e os pais podem dar a sua opinião que querem essa língua na escola. Eu aconselho sempre, se houver uma grande comunidade, por exemplo, em Feizan, Saint-Priest, etc., e que queiram que os filhos aprendam o português, têm que se reunir, fazer tipo baixo assinado, uma carta, a pedir que haja então a abertura do português nessa escola. Olha, Cristina, o que é que tu me podes aconselhar a mim e a todas as outras mães ou outros pais que nos estão a ver, que têm filhos que não querem falar português? Eu entendo perfeitamente, porque as minhas 3 também não querem, a mais nova já fala um bocadinho mais comigo, elas entendem tudo. Eu acho que é uma dificuldade maior quando a outra parte, o pai neste caso, não é português. Quando o pai também é português e que fala português, eu acho que desde bebés têm que falar sempre português, mesmo que falem um pouco francês em casa. Eu acho que têm que manter sempre esse hábito de dar valor à nossa língua, à nossa cultura e falar com os nossos filhos português. Mesmo que quando as crianças aprendem 2 línguas, elas não misturam uma com a outra, não tenham esse medo.
Olha, muito obrigada, Cristina. Não sei se nos queres dizer mais alguma coisa em relação ao teu instituto. Não, só vou aproveitar então para dizer que na Universidade de Lyon 2, é onde eu estou a lecionar, têm então 2 cursos em que podem escolher, por exemplo, estudantes que não saibam o que querem seguir. Têm 2 cursos em que vão aprender português, pode ser o LLCER ou o LEA, que é mais ligado ao comércio. E aí, por exemplo, no LEA têm português-espanhol ou português-inglês, em que aprendem não só tudo o que tem a ver com a língua, mas também a civilização, a economia do país e, neste caso, a economia de Portugal e de todos os países de língua portuguesa, Brasil, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique, etc. Muito obrigada, Cristina, e aproveita esta noite maravilhosa, porque esta noite também é dedicada a ti e a todas as mulheres. Olha só para isto. E é a Associação de Feizan aqui com vocês. Até já. E estamos aqui com quem? Com o Horácio, ele que é conhecido na nossa comunidade portuguesa pelas pelhas dele, e vamos falar um pouco em francês também, e ele vai nos dar a conhecer a sua história, porque isto tem uma história muito grande que eu já conheci e que vou ter um enorme prazer de partilhar com vocês. Olá, Horácio. Olá. Bonsoir, on va commencer en français parce qu'on a dit qu'on allait faire en français. Horácio, dis-nous, raconte-nous l'histoire, parce que la paella, elle n'est pas venue de petit. Il y a une histoire là derrière. Il y a une histoire qui date d'à 20 ans. J'ai connu une dame qui me fait manger la paella, une portion de 6 personnes. Et je suis tombé amoureux de ça. Je ne savais pas que ça existait, du coup j'ai trop aimé. J'ai demandé la recette, elle m'a expliqué, on m'a fait un petit truc écrit. Et puis je commençais à faire pour mes amis, ils ont beaucoup aimé. J'ai commencé à faire pour les collègues de travail, parce que à l'époque je faisais du bâtiment. Et je faisais alors des paellas pour les collègues. Et quand ils ont commencé à me dire que c'était la même paella qu'ils n'ont jamais mangé, par-ci, par-là, j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai eu l'idée de commencer à faire pour le public, quoi. Horácio, eu sei que você, on va revenir dans le français parce que moi j'ai tendance à aller dans le portugais aussi. On est tous les deux, mais nous on va y aller au-delà de notre communauté portugaise. Horácio, cette paella, c'est pour combien de personnes, celle-là ici? Celle-là, telle qu'elle est 200 personnes. Bon, on m'a commandé ça en 90. Je fais 200 parce que je ne peux pas faire autrement. Les paquets des denrées, ça se prête pour 200. Et comment ça se passe la préparation? Parce que vous m'avez dit qu'il y a toute une préparation de la veille. Ben oui, je prépare tout à la veille. Je prépare le poulet, les légumes, je mesure tout. Même le chorizo, je coupe, je fais une pré-cuisson de poulet. Tous les légumes, chorizo et tout ça. Donc je prépare tout à la veille, je pèse tout, je mesure tout. C'est tout prêt dans des caisses plastiques comme ça, c'est de qualité alimentaire bien sûr. Et j'arrive avec ça tout prêt, ici je passe 2 heures, 2 heures et demie de travail. Donc du coup, on arrive ici, on n'a que pour 2 heures, 2 heures et demie, on va dire. Oui, plus des cuissons, plus intéressant. Mais au total, en vrai, si on doit tout préparer et tout, combien de temps? Là, c'est 3 heures à peu près là. Ah mais... Avec la préparation. Là, j'ai une journée et demie de travail tout seul. Par contre, quand on est à 2, c'est plus rapide, mais là, ça se divise par 2. Mais là, j'étais tout seul parce qu'elle travaillait, elle avait son travail. Donc j'ai une journée et demie de boulot avant de venir ici. Donc du coup, si on a envie de contacter Horácio, comment ça se passe? Explique-nous tout. Alors, il y a des gens qui me contactent par mail, il y a des gens qui me contactent par téléphone, par SMS.
J'ai un site internet qui s'appelle www.paellahoracio.fr. Du coup, là, c'est marqué .fr pour que les gens ils se doutent qu'il y a un site internet. Je suis contacté un peu comme ça, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de bouche à oreille et ça marche très bien aussi, c'est presque 50%. Aussi sur Instagram, aussi sur Facebook. Sur Facebook, Horacio. c'est mon site Facebook où je commençais à poster des photos, mais là j'ai un site Instagram, juste Paella Horacio. Facebook, c'est bon, il y a un peu, mais moins parce que je regarde d'autres choses. Sinon, aussi, vous pouvez le contacter Horacio au 06 79 41 75 37. Aussi, on va aller parler avec une jolie dame. Bonsoir. Célia. Donc Célia, c'est pas la première fois que vous êtes avec Horacio. Non, c'est pas la première fois, mais je suis un peu novice. C'est comment de bosser avec lui, d'avoir cette responsabilité de la meilleure paella de Lyon et... C'est un chef, alors c'est lui le chef. Non, mais sinon ça se passe bien. C'est un bon professeur. Mais tranquille, on fait ça normal. Donc du coup, Horacio, il fait aussi des événements. Oui, je fais tout type d'événements, comme les anniversaires, c'est ce qui marche le plus. Il y a beaucoup de communions et de baptêmes. Après, je travaille pour des entreprises et pour des associations comme ici. J'ai fait pas mal d'associations. Les Portugais, ils ont du mal à m'adapter au départ. Et puis, ils ont commencé à goûter tout ça. Aujourd'hui, je suis très demandé par la communauté portugaise. Ils peuvent plus s'en passer de la paella d'Horacio. Quelques-uns, non. Il faut dire qu'il y a quelques-uns qui ne se passent pas de ma paella. Horacio, il y a un minimum du nombre de personnes pour demander une paella? Alors, j'ai marqué dans mon site internet, et alors je commence un minimum de 25 personnes, mais ceux qui ont 20, ils payent 25, c'est comme ça. C'est le minimum, c'est 25 personnes, mais il y a des gens qui ont moins, et alors ils commandent 25 pareil. Et du coup, vous faites que Lyon ou vous pouvez y aller aux alentours de Lyon aussi? Autour de moi, donc j'habite à Rio-la-Pape, c'est la communauté, c'est presque comme ça serait à Lyon. Du coup, j'ai un rayon de 50 km en fait. Je pourrais aller un peu partout sur 50 km, voire 60 par route. Parce que le rayon, ça va plus loin que la route. Donc, j'avais assez loin. Olha, e ficamos aqui com o Horacio. On a resté ici avec Horacio et si vous pouvez sentir mais l'odeur qu'on a ici, franchement, j'ai envie de rentrer dedans. J'ai hâte de goûter. Je la connais déjà, c'est pas la première fois, mais franchement, vous voulez une paella, faites-moi confiance et goûtez la paella de Horacio. Vous allez me dire après, Alexia, merci beaucoup, ça c'est sûr. Assim